Olá, pessoal. Hoje estamos começando o 35º programa do nosso Conexões PE. Antes de começar o programa, uma justificativa aqui. Beto Lago teve, que é o nosso parceiro, né, que sempre está aqui conosco, teve agora uma chamada profissional, uma reunião. Como ele é jornalista e colunista do Diário de Pernambuco, não podia faltar esse compromisso. A razão pela qual ele estará ausente hoje, mas na próxima semana estará conosco. Hoje temos a honra de ter um empresário pernambucano, Marcondes Farias. Ele é diretor-presidente da empresa Mauricéia Alimentos, com ampla atuação no setor do agronegócio, especialmente na avicultura e também na pecuária. Empreendeu e fez grandes investimentos no seu ramo de atuação e vem se notabilizando pela inovação, eficiência e boa geração de empregos no nosso estado. Marcondes, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões PE. Bom dia a todos, muito obrigado, Eduardo e a Beto, pelo convite aqui para esse podcast no Conexões Pernambuco. É uma honra para mim poder participar desse programa tão importante. Vamos lá. Primeiro, Marcondes, conta pra gente como é que surgiu a Mauricéia Alimentos. Conta um pouco dessa trajetória empreendedora e dos primeiros passos, né, da empresa. Olha, Eduardo, a empresa foi fundada em 1988. Então, temos 38 anos já, né? Foi fundada inicialmente com uma fábrica de ração. Nós tínhamos já como produtor rural já há algum tempo produzindo frangos, né? Eu comecei a minha vida como produtor rural, avicultor, produzindo frangos, e aí a coisa foi crescendo um pouco e a gente sentiu a necessidade de deixar de comprar ração e passar a produzir a própria ração para poder crescer, para poder montar uma integração. A integração na avicultura, essa é uma parceria avícola que se chama, onde onde existe a empresa que fornece a ração, o pinto, para o parceiro integrado, e o parceiro integrado justamente cria esse pinto, o frango, depois ele retorna para a empresa e existe uma distribuição de lucro aí entre o parceiro integrador e o parceiro integrado. Para isso, a gente tínhamos necessidade de construir uma fábrica de ração. E foi aí que nós partimos para fazer esse primeiro investimento, né, e abrir a Mauricéia Alimentos para poder, daí para frente, começar a desenvolver a empresa, porque até então eu era só um produtor rural, produzia frangos, vendia frangos vivos para abatedores da região, mas limitado. Então, esse sistema de integração foi quem deu o primeiro impulso à Mauricéia a começar a desenvolver a avicultura de uma forma mais industrial, né? Uhum. Ótimo. Começou em Nazaré da Mata, é isso? E depois foi para Carpina? A primeira granja minha como produtor rural foi em Nazaré da Mata, mas a fábrica de ração, a primeira empresa da Mauricéia, foi em Carpina. Ainda continua até hoje a matriz, que foi a primeira unidade, continua sendo a matriz. Que coisa boa. Muito bom. O Brasil tem um percentual muito significativo de empresas que não chega aí a ter o terceiro, quarto, quinto anos de existência, não é? Quais foram os grandes desafios do negócio nos seus primeiros anos e para continuar sobrevivendo? Porque já 38 anos e já bem consolidado no mercado, foge bastante a estatística brasileira, que fica para trás aí muitas empresas que não têm perenidade. Pois é, Eduardo, a avicultura é uma das atividades
que é uma atividade de bastante risco. Como também a agricultura, né? A avicultura, a agricultura e todos esses produtos que são commodity, ele tem uma época de bons resultados e tem uma época de resultados ruins. No caso da avicultura, nós temos commodity no custo, que são os grãos, Sim. e commodity no frango, né? Que não é uma indústria que você confecciona o custo, não, você depende sempre de como está os custos dos grãos, que é o maior, que contribui para ser o maior, para a composição do custo mesmo de produção. E tem a questão do frango também. Uma hora tem mais grãos, então o grão baixa. Uma hora tem menos grãos por conta de safra e tal, e tempo, os grãos sobem. E o frango também. Então, uma época está baixo, uma época está alto, uma época está médio. Então, um que a gente tem feito durante esse tempo todo que nós estamos no mercado é sempre, na época boa, guardar um pouco do lucro, do excesso do lucro. Porque a gente sabe que daqui a pouco vai vir a época ruim e você vai precisar de voltar esse dinheiro para pagar as contas, né? Então, a avicultura sempre tem esses altos e baixos. E, se você não fizer isso, termina se perdendo no meio do caminho, como algumas pessoas se perderam, se perdem, né? Então, acho que é muito importante a gente estar antenado a isso. Achar que naquele momento que ganhou muito eu posso gastar tudo. Não gaste, porque daqui a pouco vai chegar a hora das vacas magras e você precisa de botar dinheiro dentro do negócio para poder continuar honrando seus compromissos, né? Dentro desse contexto, a Mauricéa hoje tornou-se uma das maiores empresas, né, de alimentos do Nordeste, talvez até do país. Quais decisões foram mais importantes para esse crescimento? Além disso, né, você mencionou muito bem, de guardar para os tempos difíceis. Quais foram as decisões mais importantes que você tomou para esse crescimento? Eduardo, ao longo do tempo, a avicultura foi desenvolvendo, foi mudando, né? Nos anos 80, 90, foram anos difíceis para a avicultura do Nordeste, porque o Nordeste não tinha grãos. E tínhamos que trazer grãos de muito distante, do Mato Grosso, do Goiás, de Minas, e transporte muito... A logística complicada, né? Onerava muito o preço, né? Eu me lembro que o transporte do milho do Mato Grosso era mais caro do que o próprio milho para comprar lá na região. Então, foram anos difíceis, assim, por conta de custo de produção caro. Mas, a partir dos anos 2000, o Nordeste começou a abrir as áreas de grãos, né? Aqui começando pelo oeste da Bahia, as fronteiras agrícolas, na realidade, começando pelo oeste da Bahia, depois pelo Piauí, pelo Maranhão, e graças a Deus já tem uns 10 anos que o Nordeste passou a ser autossuficiente em grãos, né? Uma coisa que nós trazíamos de longe e importavam muitas vezes da Argentina, era uma coisa comum, e hoje o Nordeste produz tudo que precisa e sobra um certo volume ainda para exportação de milho. Soja, nem falar, porque soja, o Nordeste é um grande exportador de soja, que também trazíamos isso de longe, né? Tudo do centro-oeste do Brasil, do oeste da Bahia, era terrível. Então, isso melhorou muito a avicultura aqui do Nordeste, melhorou os custos, melhorou a competitividade. Então, esse foi um dos grandes desafios que a avicultura teve. Particularmente, a Mauricéa, ela foi galgando aos poucos para complementar
para fechar o ciclo de produção, né? Primeiro a gente construiu a fábrica de ração, depois nós construímos uma granja de matrizes com incubatório e, por último, há 30 anos, construímos o abatedouro de aves. O Nordeste tinha um consumo muito alto de frango abatido na hora, que o pessoal chama frango quente e tal. E aí, nessa época que nós iniciamos com a abatedouro há 30 anos atrás, já existia em Pernambuco 4 abatedouros, fazendo um trabalho muito, muito bom, mais na capital, mas o interior de Pernambuco não existia o hábito do frango abatido em indústria, né? O frango resfriado, o frango congelado. E quando nós montamos o abatedouro, nós vimos esse mercado e foi o primeiro mercado que a gente atuou, foi no interior, porque era um mercado completamente aberto. Ninguém ia vender frango resfriado e congelado no interior. O hábito não existia, então o pessoal achava, não, lá eu não vou vender. Então nós tivemos essa iniciativa de fazer esse mercado do interior. Então eu diria o seguinte, que quem introduziu o frango abatido em indústria em Pernambuco foi a Pena Branca, não sei se se lembra na época. Sim. E quem implantou o frango abatido em indústria no interior de Pernambuco fomos nós, porque não existia esse consumo lá na época, né? Então foi muito bacana esse trabalho, assim, de aos poucos fornecer a cada supermercado da época um freezer para colocar o produto ali. E eles disseram, não, mas isso não vai sair, isso não se vende aqui. Não, mas se você não vender, eu pego de volta esse produto e você não vai ter prejuízo. Então, foi um trabalho muito assim de formiguinha e tal, mas foi um sucesso. Assim, hoje todo o interior de Pernambuco, todo supermercado que você chega, você tem frango resfriado, tem cortes de frango, tem frango congelado. Isso na época não existia, né? E foi muito bacana isso, muito bom. Pois é, contextualizando essas suas observações, eu vi uma reportagem. Pernambuco hoje está entre os 6 maiores produtores do Brasil no setor avícola. Isso. E o que é que a Mauricéa se difere como com relação aos seus concorrentes, já que você falou também de que, de certa forma, existe uma commodity, né, entre aspas. Você tem marca também, isso ajuda. Mas, quer queira, quer não, existe esse fator commodity que, às vezes, entra muito como feijão, como arroz. Me contextualiza um pouco. Como é que a Mauricéa se notabiliza assim, com relação e se posiciona com relação aos concorrentes? Olha, uma das coisas que a gente tem muito cuidado, sempre teve muito cuidado, é com qualidade. Né? Qualidade, apesar do frango ser uma commodity, mas se não tiver qualidade, o consumidor vai comprar uma vez, não gostou, aí diz, olha, eu não vou comprar dessa marca não, que eu não gostei, vou comprar de outra marca. Então, eu digo o seguinte, que é muito mais fácil você reconquistar um cliente por conta de preço do que por conta de qualidade. Perfeito. Né? De preço é aquele momento e tal, e depois se adequa, não é? A gente sabe que os preços são diferentes, uma hora está menor, a outra está maior, a concorrência é grande, tem promoção, tem situações de mercado, mas eu acho que a qualidade é muito importante. É fundamental. É um alimento, né? Alimento. Você falou muito nessa questão da cadeia e como a empresa trabalha a integração, né? Você não é uma empresa, não é como um grande varejo que você compra pronto e vende pronto. Você passa por uma transformação. Tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Como é que fica essa logística? E me parece que você teve a ideia também de verticalizar um pouco, né, para diminuir os seus custos. Como é que fica essa integração, né, e a distribuição dos seus produtos? Para você ser mais competitivo na avicultura, é importante que você tenha essa verticalização, né? E a forma de criar o frango
em sistema de parceria, de integração, ela é muito bacana, muito legal. Você oxigena a economia, né? Exatamente. Nós temos em Pernambuco 150 integrados. Muito bom. São 150 granjas em parceria com a gente, que ela faz o trabalho da criação e a gente faz o trabalho de produzir a ração, o pinto, a assistência técnica, né? O transporte e tal. E eles criam, isso é muito bom. Isso fixa o homem no campo, ali, ele tem uma sinergia. Se cada um dessas 150 granjas, por exemplo, fosse criar por conta própria, o custo deles seria mais caro, porque cada um ia comprar particularmente a sua ração, né? Então, isso termina reduzindo o custo de produção para a cadeia, né? E depois o transporte próprio, né? Ter a sua agroindústria própria, a fábrica e abatedouro, e isso tudo vai fazendo com que a gente não compre parte de alguma coisa, produza tudo e a margem vem só no final. Não tem uma margem em cada etapa. Em cada não é? etapa, né? A margem vem no final de tudo. Tá certo, muito bom. E com relação aos empregos, né? Quantos funcionários são diretos? O grupo tem 4.000 funcionários. 4.000 funcionários, quer dizer, fantástico, né? É uma responsabilidade social intensa. E como é motivar todo esse pessoal e, ao mesmo tempo, criar uma condição onde da liderança, né? Porque você é uma liderança. Como conquistar isso, não só através dos seus produtos, claro, mas também internamente, porque sem pessoas, né? O empresário faz o planejamento do recurso financeiro, do recurso material, do imobilizado, mas sem pessoas a gente não faz nada, né? É verdade. O bom, Eduardo, é que a empresa foi crescendo e a família também, né? Eu sempre... É uma empresa familiar, são 5 sócios, eu, a minha esposa e os 3 filhos, né? A minha esposa trabalha comigo desde o início da empresa e os filhos depois se formaram e gostaram do negócio. Todos os 3 vieram trabalhar na empresa, se tornaram sócios depois. Então, isso é muito importante, é muito bom, isso ajuda. Me permita, né? Como é o nome dela e dos filhos? Joselma e os filhos, Marcondes Filho, Messia e Marisa. Parabéns, viu? Parabéns aqui pelo exemplo. Continue. E como é uma empresa familiar, a gente tem muito cuidado, assim, com os funcionários, né? Por exemplo, na época da pandemia, sim, fizemos uma revolução, assim, foi um cuidado, foi médico já contratado, preparado para cada um que teve, que pegou o Covid, ser levado para o médico imediatamente, saía de lá, o nosso pessoal já ia na farmácia, já comprava o medicamento, levava, ficava assistindo. Ou seja, graças a Deus, nós não perdemos nenhum funcionário na pandemia, dos 4.000 funcionários. Que coisa boa, parabéns. Nós temos muito cuidado com os funcionários, respeito, né? Pagamento em dia das coisas, pagar as coisas certas. Eu acho que isso sempre foi importante, muito mais agora, né? Porque o mercado de trabalho hoje é muito mais difícil do que antigamente. Antigamente você tinha uma oferta de pessoas para trabalhar muito grande. Hoje em dia as ofertas são mais reduzidas, e as empresas têm que ter mais cuidado ainda com o seu quadro de colaboradores, né? Qualificar, treinar, né? E reter o funcionário, né? Porque muitas vezes a gente treina, qualifica e às vezes pode até perder para uma concorrência, é verdade, para outras organizações. Ô Marcondes, me fala um pouco sobre a exportação. Faz parte hoje da sua estratégia, né? Quais foram os principais desafios para começar a entrar dentro desse mercado global que tem normas muito, muito rígidas, né, com relação a alimentos? É verdade. Nós sempre não, já há acho que uns 15 anos que nós estamos no mercado de exportação. Mas como o foco da gente sempre foi
o mercado interno e distribuição, né? A gente focou mais nisso e hoje as nossas exportações giram em torno de 10% só da produção. Tá. Nós exportamos mais as coisas que não tem tanto consumo no mercado interno, né? E também algumas outras que são muito valorizadas, tal, mas exportamos pouco. Um que talvez mais a gente exporte são os pés de frango, que tem países que pagam preço bom, né? O mercado interno não tem tanto esse hábito de consumo. Quais são os países mais importantes aí na exportação? Olha, a gente exporta para o Japão. O Japão já não é não são os pés de frango. Os pés de frango é mais para Hong Kong, África do Sul, onde mais a gente vende. Japão já é mais coxa com sobrecoxa desossado. É o produto que mais consome no Japão. Mas a gente exporta para vários outros países. Mas o forte mesmo, que a gente tem se dedicado mais, é o mercado interno, a distribuição no Nordeste. Temos uma grande população, né? Pernambuco já está caminhando aí para 10 milhões de habitantes. O Brasil, uns 215 milhões. Quer dizer, há um mercado interno também imenso aqui, né? Imenso, é verdade. Com relação à inovação e automação, como é que foi essa transformação ao longo dessas décadas, né? Principalmente da automação? Existia um receio muito grande lá atrás que todas as máquinas iriam substituir os homens, né? Como há hoje, né? Com essa inteligência artificial que todo mundo vai perder o emprego. Meio assustador. E, na verdade, a automação trouxe maior produtividade e não houve essa neurose que tinha na época de que a máquina iria substituir o homem em tudo. Na verdade, houve um deslocamento, né, para serviços e outras atividades. Mas como foi esse incremento da automação ao longo desses anos para melhorar a produtividade da Mauricéa? Eduardo, no campo, os aviários, eles passaram por diversas melhorias, né? A parte de climatização. Sim. Antes, a gente não tinha acesso à climatização, comedouros automatizados para reduzir um pouco a mão de obra e distribuir melhor as rações nos comedouros. A parte de bebedouro também houve evolução. Bebedouro hoje são bebedouros modernos, que com a higiene melhor, que não tem desperdício de água. A parte de climatização talvez foi a que mais evoluiu, porque o bem-estar animal da ave, quando você tem os aviários climatizados, né, é outra coisa, é bem melhor, mais confortável. Então, basicamente, hoje todas as granjas têm algum tipo de climatização. Tem algumas que têm menos sofisticado, outros mais sofisticado, né? Até o ponto de você ter tudo computadorizado, e o computador é quem lê a temperatura, liga ventiladores, desliga exaustores e tal, essas coisas. Então, o campo houve uma melhora grande na parte de climatização e de arraçoamento. Na fábrica de ração, uma coisa que evoluiu pouco. O que evoluiu muito foi a ração em si, né? A ração com mais nutrientes, com mais vitaminas, com mais aminoácidos. Isso tudo para a exigência do frango mais moderno, porque o frango antigamente ele crescia muito lento, porque tinha uma ração pobre, tinha uma genética ainda que não era tão apurada, né? E isso foi melhorando, a genética foi melhorando a nutrição. E hoje o tempo, né? Hoje você reduziu o tempo de aprontar um frango. Antigamente você aprontava um frango com 60 dias. Hoje o frango está pronto com 45, 42 dias, já está em ponto de abate. Isso foi fruto de melhoria genética e de melhoria na alimentação, na ração. Uma ração mais proteica, né?
mais energética e com mais aminoácidos e vitaminas. Então, na parte do abatedouro, né, é que houve assim, muita modernização de máquinas. Mas, infelizmente, o que houve de modernização de máquina assim, ajudou muito na questão de padronização, na questão de diminuir os movimentos repetitivos das pessoas, né? Mas não deixa de precisar de muita gente. Sim. Porque tem muitas coisas no abatedouro, principalmente a parte de embalagem, que não tem como dificilmente você tem como fazer com máquinas, né? A gente faz o abate todo, a evisceração automatizada, os cortes de frango automatizado, os recortes automatizados, mas quando chega na embalagem, a embalagem né? É que essa é uma das perguntas, quer dizer, o comportamento do consumidor, ele vem mudando, né, ao longo das décadas, exigindo mais praticidade, qualidade e segurança alimentar. Então, esse cuidado aí talvez seja, no final, na embalagem, que é o finalmente, né? O que é que vai chegar, de fato, para o consumidor e cliente e precisa ter o olho humano ainda, né? O controle de qualidade no abatedor é muito grande, né? Por isso tem inspeção, seja lá federal, estadual, municipal, nos abatedores, que do início até o final, o controle de qualidade tem que estar ali e a inspeção desses órgãos presente. É muito seguro a produção de frango, né? Em termos de sanidade, em termos de temperatura, mas onde essas máquinas reduziram a mão de obra, mas não foi tanto assim não, porque ainda precisa muita coisa. O abatedouro, na atividade de avicultura, é o local onde mais você precisa de mão de obra. Certo. É onde está concentrada a maior quantidade de pessoas na empresa, na parte de abate. Certo. Ô Marcondes, com relação a uma visão macro, né? Falando um pouco do agronegócio brasileiro, não deixa de estar dentro, né? O Brasil hoje é o 4º maior produtor de alimentos do mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos, a China e a Índia. Quais são os grandes desafios e a grande preocupação, na sua visão, deste setor? Porque a gente tem políticas internas e tem políticas externas que afetam custos, logística, enfim, o negócio como um todo. Qual é a sua grande preocupação com relação ao agronegócio brasileiro dentro dessa visão? O agronegócio brasileiro, acho que é um dos mais fortes, mais competitivos do mundo, né? O Brasil, ele é o maior produtor de muitos produtos do agro, né? É o maior produtor de soja. Isso. É o segundo maior produtor de milho, é o maior produtor de bovino, é o segundo maior produtor de aves. De aves, segundo, né? É o segundo. É o maior exportador, mas é o segundo maior produtor mundial. Então, o Brasil é muito competitivo. O mundo precisa muito dos produtos do agro brasileiro, né? E a agricultura é uma atividade que vem também nos últimos 10 anos mostrando muita eficiência na tecnologia, né? A produtividade no campo hoje melhorou muito. Nós começamos também a plantar soja no oeste da Bahia e ficamos assim admirados com a atividade. Uma atividade que dentro de 10 anos a produtividade de soja no campo, o Brasil praticamente dobrou a produção na mesma área. Se colhia 10 anos atrás 40 sacos de soja por hectare, hoje basicamente colhe 75 sacos de soja por hectare, 80. Então, é uma eficiência muito grande, né? Isso fruto de também trabalho genético ali, novas variedades, mais resistente à seca. A Embrapa faz um trabalho que é um espetáculo nisso, né? Então, o agro brasileiro, tanto na parte de grãos como na parte de bovinos e aves e suíno,
é muito competente, muito forte, né? Mas tudo tem os seus riscos, né? Então, o risco do homem do campo sempre existe. Um que mais preocupa o mundo hoje, na parte de avicultura, Isso. é a influência aviária, né? É um que mais preocupa. Já, os maiores players do mundo estão convivendo com ela. O Brasil, graças a Deus, está livre dela. Teve um caso o ano passado no Rio Grande do Sul, foi contornado rapidamente e tal, mas quando entra num país, ele faz um estrago, né? E isso desestrutura muito a cadeia produtiva, seja lá de ovos, como também de frango, né? O Brasil tem um estado sanitário muito bom, cuida e tem muita preocupação com isso. Talvez tenha sido por isso que ainda nós não tivemos, graças a Deus, não estamos, né, com influência aviária, né? Nenhuma epidemia, vamos chamar assim. Mas não deixa de ser uma preocupação, não é, Eduardo? Porque nós não estamos, dizer assim, estamos isentos, não. Isso. Graças a Deus a gente faz um bom trabalho, estamos escapando, né? Perfeito. É o único player mundial grande, né, aí que não tem influência aviária. Perfeito. Isso é muito importante também para o estado sanitário do Brasil, né? Você falou em ovos aí, acho que Pernambuco está em 4º colocado, se não me falha a memória. São quantos ovos por dia aí da produção da Gema, né? A da Gema... Que é a marca, né, da Gema. Exatamente, a da Gema lá na Paraíba, na divisa ali com Pernambuco. A da Gema passou, agora há 3 anos atrás, basicamente, nós estamos fazendo uma nova granja, né? Estamos transferindo a produção que era semi-automática para uma produção totalmente automática. Nós já estamos em funcionamento com a primeira etapa dessa nova fase da produção de ovos, onde basicamente o homem não pega mais no ovo. O ovo sai da galinha, cai numa esteira. Direto para a embalagem. Da esteira já vai para o prédio aonde que chama-se CPO, onde lava o ovo, tal, seca e classifica, embala. Hoje o ovo, basicamente o homem já pega na bandeja de ovos embalada e coloca na caixa. Então é um passo muito importante isso, né? Assim, uma automação significativa. Estamos transferindo toda a produção da Gema para esse sistema, né? Já tem 50% já feito. Nós estamos caminhando para 900 mil ovos por dia até o final. 900 mil ovos dia. Perdão. Até o final do ano, então 900 mil ovos dia. Que coisa. E aí vamos para a segunda etapa, que vamos chegar na faixa de 1,5 milhão de ovos por dia, 1,6 milhão. Muito bom. E é um produto extraordinário, né? É nutritivo, barato, gostoso, só que precisa de escala, né? Porque pelo preço você precisa ter um volume bastante significativo. Com relação aos planos, você falou aí do projeto de soja e com relação aos seus planos como empresário, está plantando soja. Quais são os outros mercados que você tem atuado e que você vislumbra, vamos chamar assim, de investimentos futuros? Eduardo, nós estamos nesses próximos 3 anos focado mais em modernizar o nosso parque fabril do que um crescimento grande. Nós estamos prevendo um crescimento de 10% ao ano para os próximos 3 anos. Agora... Quer dizer, continuar com foco mesmo na atividade que você está atualmente, que é assim, que se notabiliza mais, né? Que é verdade. Nós estamos nesses próximos 3 anos, nós temos a ampliação da avícola da Gema, que está no radar. Estamos
Temos uma nova fábrica de ração lá em Carpina, uma fábrica mais moderna e tal. Temos a construção também de um novo incubatório em Aliança, né? E temos 10 usinas solares para fazer nas unidades. Já fizemos 3, então tem mais 7 usinas solares para fazer, que isso é uma coisa fantástica, né? Você reduz a qualidade, você reduz a dependência de energia, você melhora a qualidade da energia limpa. Isso. Estamos com esse projeto também em curso, que eu tenho a impressão que daqui a uns 3 ou 4 anos, se Deus quiser, nós temos concluído todos esses investimentos, né? Que bom. Marcondes, com relação a conselhos, que a gente sempre fecha, quais os conselhos que você daria para um jovem ou um novo empreendedor que está querendo materializar seus sonhos, fazer acontecer num país que tem muito desafio, né? Para que a gente possa empreender bem. Quais são os grandes conselhos que você daria para esses jovens? Eduardo, essa talvez seja a pergunta mais difícil, né? Porque o mundo muda muito rápido, né? Uma coisa que você fez há 10 anos atrás, hoje já não é a melhor forma de fazer. E nesses últimos 2 anos, com a chegada do IA, é uma coisa assim... Velocidade muito grande. É uma coisa inacreditável, né? A gente não sabe como é que chegaram a um nível desse tão rápido de resolução, de desenvolvimento, de abrangência, né, que a IA tem. Então, nós estamos vivendo agora uma era de muita expectativa, né? Como é que isso vai se encaixar, até onde vai, né? Mas eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que se dedicar muito. Perfeito. Tem que ter perseverança. Persistência. Né? Tem que ter persistência. Tem que se doar muito, tem que trabalhar muito para poder ter as coisas. Porque se não for assim, dificilmente vai chegar. E uma coisa importante que a gente acabou de falar é acompanhar as mudanças, né, do tempo. Porque, de repente, você começa um projeto pensando numa coisa e é tão rápido que você vai ter que, olha, eu vou ter que mudar isso aqui, esse caminho aqui não está muito legal, vamos voltar e vamos por esse outro aqui. Então, mas trabalho, perseverança e seriedade são coisas muito, muito importantes. Fundamentos. Né? Eu acho que isso não vai morrer nunca, né? São valores atemporais. Pode ter menos ou mais IA, mas eu acho que isso não vai... Isso é atemporal, exatamente, Eduardo. Valores atemporais. Você falou tudo, é verdade. Pessoal, muito obrigado pelo apoio ao Conexões PE, a AWA, Capital, que está com a nova marca, substituindo a Alpha Ways, que é a parceira aqui da XP, um dos escritórios responsável aqui da XP Investimentos. Meu abraço aí para a diretora comercial de tantos anos, Cláudia von Sosten, muito especialista, muito competente e experiente, passou por várias instituições financeiras anteriormente, né? E ao Charles Pierre, grande abraço para vocês, e ficou muito bonita a marca de vocês agora, a AWA. A Delta Expresso Café, a Oclum, a Contar, Contabilidade e Assessoria Tributária, a Cultura Inglesa, Parladelle e a Taverna Suíça, desde 1968, na nossa querida cidade de Gravatá. Marcondes, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso Conexões PE, por essa desenvoltura, por essa trajetória de grande exemplo, não só de empresário, como de pessoa. E aquilo que a gente falou ainda no final, a questão da persistência, não é? Da disciplina, da honestidade, que são os valores atemporais para poder perenizar qualquer negócio e dar o exemplo que você dá não só para a sua família, como também para todos os seus funcionários. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Eduardo, pela gentileza aí do convite.
Fico muito feliz em poder contribuir com alguma coisa de alguma forma, né? Um abraço, muito obrigado. Viu? Pessoal, muito obrigado. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Chegamos aqui ao 35º programa e para a semana estamos de volta aqui com o Beto Lago para a apresentação com o advogado Hernani Médicis sobre reforma tributária. Já fizemos 2 episódios e vamos para o 3º. Um abraço, pessoal. Obrigado pela escuta.